Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1, que partiu de Brasília, Distrito Federal, sem escalas, para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidades Distrito Federal, DF e em 4. Então, este aqui, tá? Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3 que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2 ao partir de Brasília. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em... Que confusão, né? Imaginar nosso passageiro aqui. Vamos prolongar essa semi-reta. O avião que fez essa rota Distrito Federal até o 4, que é Belém, é o A1. Aí o que aconteceu? Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília. Então a rota Brasília é tudo isso aqui, certo? Vamos supor que está aqui. Meia circunferência dá um ângulo de 180 graus, que vai dar 90. Ele pegou 135 sentido horário, sentido do relógio. Esse aqui 90 graus mais 45, mais ou menos aqui. Esse aqui vai ser o nosso A2. Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário, a rota Brasil-Belém, e pousou em alguma das capitais brasileiras. Então ele pode ter pousado no 10, que é o Rio de Janeiro, ou 13, que é Belo Horizonte. Vamos olhar as alternativas. Ó, Belo Horizonte eu tenho aqui na alternativa A, alternativa B, como sendo a primeira cidade, né? Boa Vista não, tá fora. Goiânia não, então também não pode ser o Rio, né? Só pode ser Belo Horizonte. Já fica com a alternativa A ou B para fazer. Vamos continuando. Ao desembarcar em Belo Horizonte, ele fez uma conexão e embarcou um avião A3 que seguiu a direção de forma de um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2 a partir de Brasília. Então ele pegou um sentido reto, né? Sentido anti-horário. Se fosse sentido horário, seria assim. Ele pegou agora no sentido anti-horário. (90 graus), certo? Com a direção seguida pelo avião A2 ao partir de Brasília, Distrito Federal. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta com origem na cidade de partida que passa pela cidade de destino do avião,
Pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em... A conexão foi em Belo Horizonte, certo? E embarcou para Curitiba. Curitiba é o 12. 12 tá aqui, ó, tá no sentido... O ângulo de 90 graus, sentido horário. Então não pode ser. Tem que ser esse 9 aqui, olha. Salvador. Então ele fez a conexão Belo Horizonte, em seguida embarcou para Salvador. Alternativa B. Tudo bem? Tudo bem, é isso.